A besta. O desejo primal que existe dentro de todo vampiro. A coisa que ameaça todas as noites torná-lo um monstro incontrolável e faminto. A besta é o predador que descansa na alma dos membros. Essa coisa desperta juntamente com ele, na primeira noite após seu abraço. Os instintos que são descritos como a besta estão intimamente ligados à fome, à humanidade, sendo responsável por vários instintos e desejos sombrios que atormentam a mente de um vampiro todas as suas noites. Em tempos de muito estresse, como em meio à fome, fúria ou pânico, essa besta pode tomar controle do corpo e mente de um membro, jogando um estado de loucura chamado de frenesi. Esse frenesi irá durar até que a fonte da aflição seja eliminada ou esteja distante, podendo despedaçar tudo e qualquer coisa que estiver em seu caminho, ou pelo menos tentar. Se um vampiro eventualmente se entregar completamente a seus instintos animalescos, ele cada vez mais vai se tornar bestial, ao ponto que não lhe resta nada de sua humanidade e individualidade. Nesse ponto, ele sofre um último frenesi absoluto, chamado de Wassail. Wassail tem pronúncias diferentes. Após isso, os instintos bestiais tomam controle e ele se torna uma besta sem individualidade, animalesca, apenas com os poderes de sangue de um membro e o instinto de caçar e sobreviver. Alguns membros chamam isso de White. O processo de um vampiro se entregar à besta é uma espiral descendente, como é tratado no livro de regras. O que faz um membro humano? Suas convicções quando ele era um mortal, seus pilares. Quando ele se afasta dessas convicções, quando ele perde sua individualidade, o que o fazia humano, quando ele se entrega cada vez mais aos simples desígnios bestiais dessa força que existe dentro dele, ele vai perdendo a sua humanidade. E quanto mais ele perde sua humanidade, mais forte a voz da besta fica. Isso pode se manifestar das mais diversas formas. Alguns membros podem simplesmente perder o controle com mais facilidade. Outros podem ter literais discussões com a coisa na sua cabeça. Alguns podem ter ilusões auditivas, visuais. Isso varia de membro para membro e de clã para clã. De qualquer forma, a espiral descendente, ela vai deixar o membro mais errático e com muito maior dificuldade de resistir aos seus desejos mais primais. Isso pode levar ele a cometer todo tipo de atos, desde violar as regras da sociedade vampírica até talvez ferir aqueles que ele amava, ou violar leis e regras que ele tinha para si mesmo, que o mantinha humano. A besta pode fazer com que ele viole suas convicções e desça ainda mais fundo na espiral em direção ao último frenesi, ao Wassail. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores. Aqui é o Escriba e esse é o canal Escriba Roleplay. Não se esqueça de se inscrever e curtir para ajudar esse projeto. Hoje nós iremos falar sobre a besta e sobre a fisionomia vampírica. Vamos tratar de suas características fisiológicas e espirituais, o que muda durante e após o seu abraço. De qualquer forma, vamos continuar. De todas as penalidades de ser um vampiro, a fome de sangue e a besta são as mais presentes, mas não são as únicas. Um membro também possuirá uma aversão absoluta à luz solar. E essa luz solar especificadamente, luz tecnológica comumente não vai feri-lo, apenas pode até assustá-lo, se exposto ao sol diretamente. O membro imediatamente pega fogo, queimaduras graves, e mesmo se indiretamente ele ainda pode se machucar dependendo do quão claro esteja. Apesar de tudo isso, a fisionomia dos vampiros os torna extremamente resistentes. Seu corpo está morto. Ele não precisa comer, não precisa beber, nada que não seja sangue. Ele não envelhece e ferimentos mundanos não irão ferir, nem mesmo machucar como um mortal. Cortes e tiros, quedas, um membro além de não sofrer muito com a dor, ainda pode se curar rapidamente.
O sangue em seu interior muta em carne e remenda os estragos feitos em meros segundos. O sangue, que está presente nos membros, pode ser usado para muitas coisas além de se curar. Tudo que ele faz pode ser potencializado por essa força motriz sobrenatural nas suas veias. Por isso que um vampiro sempre é mais rápido, forte, atento e até envolvente do que os mortais. E isso sem contar os dons de sangue que podem ser invocados, suas disciplinas, como trataremos mais à frente. Claro que quanto mais se exerce a natureza vampírica, mais essa fome dolorosa e a besta vai cobrar. Mas se o vampiro é tão resistente, há alguma forma de matar que não seja o sol? Bem, um membro que sofre muito dano mundano, ele é espancado até além da compreensão, se seu corpo for quebrado, esmagado, se o dano for extremo, ele ainda assim não morre. Entretanto, ele vai entrar em um estado torpe, ressecado, chamado de torpor. Sua forma morta-viva morre temporariamente em um estado de fisionomia ressecado, como um cadáver velho. E ele vai ficar nessa situação completamente inconsciente, enquanto sua carne morta-viva se recupera ao ponto dele conseguir se mover novamente. Nessa situação, é possível matá-lo sim. Se você cortar sua cabeça, ele irá morrer. Se você deixá-lo no sol e colocar fogo no corpo, ele também irá morrer. E por falar em fogo, os vampiros ainda possuem algumas fraquezas a mais do que o sol. Sua carne morta-viva pode ser ferida gravemente por outras forças sobrenaturais, como as garras e presas de outro vampiro, ou pelo temido fogo, que é tão horrível para a carne morta-viva que inspira um pavor primordial e instintivo nos vampiros e na besta deles. Quando confrontado com fogos, a besta ela entra em pânico e o vampiro pode entrar em um frenesi de terror e sair correndo loucamente daquele local, tornando um alvo fácil. Por fim, como já citado na introdução ao cenário, os vampiros possuem os fluidos de seu corpo, em maioria como sangue. Se empenhados e conectados com a humanidade o suficiente, eles podem simular algumas características dos seres vivos, como afastar a palidez, fazer seu coração bater, até ingerir alimentos sem regurgitar, ou fazer sexo, se, claro, ele tiver condicionamento para isso. Outra coisa a se considerar é que tudo que gera excreções vai liberar sangue, como suor, lágrimas e até os resultados de uma noite quente. Então, normalmente isso vai gerar uma grande bagunça, uma bagunça assim perigosamente esquisita. Sem investimentos em autocontrole, os vampiros não conseguem ingerir alimentos e bebidas mundanas. O gosto ele é repulsivo, ele é como cinza na sua boca. E ele vai ser regurgitado imediatamente de forma vil e sangrenta. Lembre-se, os fluidos são sangue. Então, se ele ingerir bebida ou comida e não estiver pronto para enfrentar aquilo, seu corpo vai rejeitar imediatamente. Ele vai vomitar isso com altas doses de sangue. E mesmo se ele consegue se policiar para ingerir e manter lá embaixo, eventualmente ele vai ter que colocar para fora antes do anoitecer, antes do final da noite no caso. Seus órgãos internos não funcionam. Exames médicos profundos podem facilmente identificar que há alguma coisa profundamente errada com a natureza vampírica, com um membro, especialmente se ele não se esforçar para afastar sua aparência morta ou doente e fazer seu coração bater. A vida dos membros é um conflito constante entre suas ambições e desejos com a necessidade de sua nova fisionomia. Apesar de seus novos poderes os tornarem predadores absolutos e superiores em todo o âmbito ao mortal comum, eles devem lidar com a solidão de só existir à noite, as estranhezas e, acima de tudo, as suas macabras necessidades alimentares. Tudo isso sem nem mesmo sair de casa. A partir do momento que ele pisa para fora de seu domínio, os terrores e problemas de suas vidas e do mundo das trevas aguardam para serem superados ou esmagarem completamente a vontade de viver dos membros. Com essa nota, esse é o Escriba do canal Escriba Roleplay. Não se esqueça de se inscrever e curtir para ajudar esse projeto e me despeço com um caloroso cumprimento. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui e vamos continuar ligados para aprender mais sobre a condição vampírica. O próximo passo em nossos estudos será as linhagens de sangue e os clãs.